Depois de muita espera, chega essa semana a 4ª temporada de The Handmaid's Tale, O Conto da Aia, em português. Aquecendo os motores para a 4ª temporada, a gente vai relembrar aqui o que aconteceu na 3ª, tudo o que você precisa lembrar para assistir a 4ª temporada. Como aconteceu nos outros anos, a gente vai acompanhar semanalmente os episódios, então se quiser acompanhar com a gente, se inscreve aqui no canal que vai ter vídeo toda semana. A 3ª temporada começa exatamente naquele ponto em que a June deixa a Nicole ir embora com a Emily. E aí ela resolve ficar em Gilead para tentar resgatar a Hannah também. E aí é um primeiro episódio cheio de tensão. O que vai acontecer com a galera? Será que a June vai ser punida? A Serena, que facilitou essa saída da Nicole, vai sofrer algum castigo? Como é que fica a situação dos Waterford? Será que a Emily vai conseguir chegar no Canadá? Como era de se esperar, a June não consegue resgatar a Hannah. Até consegue visitá-la na casa dos Mackenzie, mas fica por ali. Um dos momentos mais fortes da temporada já acontece no primeiro episódio. É a Emily fugindo com a Nicole no colo e atravessando aquele rio e chegando no Canadá. A gente fica desesperado. Meu Deus, será que ela vai... O que vai acontecer? A neném não tá chorando. E ela é acolhida lá por um guarda e ela fica no Canadá. Inclusive, eu acho que os momentos da Emily nessa temporada são todos muito emocionantes. Todo momento que ela aparecia já me dava um aperto no coração, porque ela tem a sua readaptação em sociedade, se adaptar àquela nova realidade no Canadá, reencontrar a esposa e o filho. Esse é um dos momentos, assim, meu coração até dói. É triste que o filho dela sai bebezinho de Gilead, né? Então ele nem tem memória da própria mãe, né? Essa é uma parte que é muito conectada com a realidade. A parte dos refugiados no Canadá conversa muito com os nossos dias. E a gente até fez um episódio lá no nosso podcast, o Casa da Marta. O segundo episódio é sobre a questão dos refugiados relacionando com The Handmaid's Tale. A Serena Joy nessa temporada passa por altos e baixos. Cada hora ela tá de um jeito, é até um pouco incômodo. Ela no começo da temporada tá muito desestabilizada. Ela passa por muitos momentos aflitivos. E ela coloca fogo na casa. Aí a June vai morar com o comandante Lawrence e eles têm vários atritos ao longo dessa 3ª temporada. No começo dá a entender que ele é um cara muito rígido, né? A tia Lídia faz todo um mistério. Esse cara é um dos cérebros por trás de Gilead, foi ele que arquitetou a economia do nosso país maravilhoso. E no final das contas ele se revela um personagem bastante ambíguo e bastante complexo. Não dá pra de forma alguma tirar as culpas que ele carrega, mas ele se mostra um cara arrependido de ter visto o que se tornou um projeto imaginado na cabeça dele. O relacionamento com a esposa dele é algo que também rende momentos muito emocionantes, muito fortes. E é isso, a relação dele com a June até o último momento foi complexa, para dizer o mínimo, que até no último momento, enquanto ela estava fazendo o plano de levar as crianças embora de Gilead, ele quis desistir, ele falou, não, eu vou cancelar esse plano, e ela bancou e falou, você não vai cancelar nada, meu filho. O Lawrence parece se fazer um paralelo aqui com o Brasil de Bolsonaro. É a galera que encarnou ali, ah não, eu vou votar no Paulo Guedes, tô indo pelo Paulo Guedes, não sei o que lá, esse bando de idiota que fez isso, é o comandante Lawrence. É o cara que falou assim, não, que isso aí vai dar bom, vai funcionar, acredita, confia. E aí deu no que deu, né? Depois o cara fala, pô, realmente, hein, deu uma merda. Enfim, o golpe tá aí, cai quem quer. Mas ele, de fato, é um personagem que tem muitas camadas, não é um personagem maniqueísta, né? Ele não é um vilãozão, mauzão, como inclusive a tia Lídia dá a entender. E, diferentemente do Paulo Guedes, ele parece que lê de verdade. Ele tem uma biblioteca vasta e muito diversa. E tem livro até no chão. Inclusive, ele acredita em Darwin, o que já é, comparado a esse galera que tá aqui no mundo real, já é um grande avanço, né? Na 2ª temporada a gente tem uma demonstração da resistência formada pelas Martas, e na 3ª a gente vai ver um pouco mais, a gente vai entrar um pouco mais dentro de como funciona a resistência. Inclusive elas fazem parte e elas são essenciais para o plano de fuga da June. A June chega até ir num lugar diferente lá na lavanderia para levar uma Marta que ia ser movimentada, né? E lá na casa do Lawrence acontece muita coisa das resistências. O Luke e a Moira estão cuidando da bebê Nicole lá no Canadá, e quando o governo de Gilead descobre isso, começa a considerar
um sequestro. Consideram que a bebê foi sequestrada e isso gera uma crise internacional. A Serena vai lá no Canadá encontrar o Luke para ver a bebê, para supostamente se despedir, mas a partir de então ela começa a querer a bebê de volta. Ela fala que encontrá-la mais uma vez mudou todos os sentimentos, ela não quer que ela fique longe de Gilead demais. Nessa visita ela leva uma fita cassete que a June gravou pro Luke, é um dos momentos também muito emocionantes, em que ela confessa que teve um romance com o motorista e a bebê é fruto desse romance e libera o Luke, fala, siga sua vida. Essa é uma das situações mais bacanas que tem na temporada, porque mostra uma complexidade muito interessante entre os dois países, o Canadá e Gilead agora, né? E é muito interessante porque aí é uma crise diplomática que se resolve com diplomacia. Então tem muita conversa, tem muita negociação, não é algo do tipo, não, a gente não pode simplesmente falar que não vai devolver essa menina, porque Gilead também tem o seu papel no mundo, né, nessa economia globalizada e tudo mais, e aí tem um jogo de xadrez bem bacana entre as duas nações. Bacana no sentido político mesmo, né? De ver que não é tão fácil as coisas, tipo, vai ficar aqui porque vocês são uma ditadura ou o que quer que seja. Não é assim que se resolve esses problemas, né? Inclusive é bem irônico acompanhar o desenrolar desse conflito diplomático através da diplomacia de fato, em vez de uma simples invasão ou de uma sanção. A gente tem que lembrar que como Gilead suplantou os Estados Unidos da América, com certeza se apoderou do aparato bélico. Continua muito potente, então não dá para simplesmente meter uma sanção no país, em Gilead, e falar, não, nós não vamos devolver a menina, vai ficar por aqui. Nas tentativas para trazer de volta a Nicole, o casal Waterford acaba indo para Washington para fazer várias movimentações políticas também e de propaganda. Eles fazem vídeos e mensagens para pedir de volta a bebê que foi sequestrada, segundo eles. E aí a gente conhece uma realidade um pouco diferente. Algumas coisas ali não são como em Boston. Por exemplo, o casal Winslow, que tem 6 crianças em casa. Eles nunca tinham visto isso, que poder que tem esse casal. Tem também as aias com a boca costurada, que é, pra mim, um dos momentos mais chocantes da série inteira, apesar de eu não gostar desse episódio, que ele é estranho. Tem a questão dos monumentos também, que estão modificados, o obelisco de Washington, que virou uma cruz, umas coisas chocantes, principalmente, acredito, para os estadunidenses. Acho que tinha uma galera que ia achar bom aquilo lá, sério, assim. Acho que uma galera fala assim, é isso aí, Deus no comando, meio estilo Bolsonaro mesmo, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. A gente precisa pensar que Handmaid's é lançada, a série é lançada em 2017, como quando o Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos, que também é uma pessoa super demagoga com a religião, né? O governo suíço é chamado para ajudar nessas negociações diplomáticas e através de uma mulher que estava nessas negociações que a June descobre que o Nick não era quem ela imaginava, ele não é tão bonzinho assim e não é muito confiável. A Serena fala para ela que sem o Nick, Gilead não teria sido implantado. E aí a gente tem a última visão do Nick, o último momento em que ele aparece é no 6º episódio, naquela cena também que acho que ficou marcada dele entrando, passando por uns vagões e uns caras batendo continência pra ele, uns guardiões saudando ele. Ele também virou um comandante, né? Ele já não era muito confiável, né? Como criou-se o romance com a... Como criou-se o relacionamento com a June, as pessoas inclusive torcem pra esse casal, né? Uma coisa meio bizarra, mas enfim. E aí, algumas pessoas se afeiçoaram dele, mas desde o começo a gente sabe que ele era, por exemplo, um dos olhos. Ele era um cara que jogava lá e cá, né? Ele era um informante do alto escalão de Gilead, enquanto ele era o motorista dos Waterford. Até por ele ser motorista dos Waterford, eu já sabia que ele tinha alguma relevância, porque o casal Waterford é um casal extremamente relevante, né? Eles são importantes dentro da hierarquia do comando de Gilead. Então... é porque a galera esquece quando vê esses casinhos de amor rolando, né? E fica torcendo pro Nick ficar junto com a June e coisa desse tipo. O cara é um cuzão. Depois que eu revi agora, comecei a pensar se não meio que escantearam o Nick, colocaram essa saída dele como uma pessoa que não é confiável pra falar, gente, então, esse romance que vocês estão torcendo, ele é meio inadequado, assim, talvez pra dar uma baixada nessa torcida. Até porque o Mark Toelo fala pra Serena... não era... esse filho foi fruto de um estupro. Você tá falando que eles tiveram um romance
Mas isso não impede deles terem tido um relacionamento de não ter sido um estupro. Tem umas verdades, né, nessa temporada bem legais. Por exemplo, a Serena tá desenvolvendo essa coisa, né, esse sentimento de mãe, como se fosse, né, toda mulher tem isso e tudo mais. E algumas pessoas jogam na cara dela, acho que é a Murray que fala pra ela, né? Quem que fala pra ela assim? Você não é capaz de amar, você não é mãe porra nenhuma. Você é doida pra ter uma criança, mas isso não te faz uma mãe. Tem umas coisas, algumas sutilezas bem interessantes, apesar da temporada ter sido bem irregular, né? A June tenta mais uma vez rever a Hannah, conta com a ajuda de uma Martha que no fim das contas acaba morrendo por ter ajudado a June. Não só morrendo, é um assassinato brutal, é uma das piores cenas da série, é extremamente desnecessário, e ali foi quando o trem começou a desandar na temporada, né, que foi a partir do 6º episódio. O 7º e o 8º particularmente são péssimos. A June causa muito transtorno na vida das pessoas e sai muito ilesa, né? Isso é uma crítica que se faz a Handmaids, inclusive, porque ela arruma um escarcéu em tudo quanto é lugar, as pessoas vão se ferrando e ela vai saindo meio que incólume, né? A gente chega no episódio que tem a história anterior da tia Lídia, que é um episódio decepcionante, horrível. Não tem a complexidade que a tia Lídia merecia. Essa temporada ela tá bem fraquinha, assim, não trabalharam ela legal, e esse episódio então foi pra coroar tudo. Ela passa como uma mulher que foi rejeitada por homem e por isso ela ficou assim. E aí quando a gente lê os testamentos, né, o livro que saiu depois dessa temporada, inclusive quem pegou, devolva. A gente vê uma coisa muito sensacional, e aí dá mais tristeza de pensar nesse episódio da tia Lídia. Durante a 3ª temporada, a gente vê a construção de uma aia que apoia o sistema, que é resignada com o que está acontecendo, que é a Off Matthew. E chega um momento em que as outras aias começam até a ignorá-la, a rejeitá-la. E aí também acontece um problema muito sério, uma coisa que não dá para aceitar, que é ela surtando muito sem explicação, muito do nada. Fica um pouco mal explicado como que ela surta no supermercado e leva tiros, sendo que ela estava grávida. É muito ruim, muito mal explicado, tem questão racial, com aquela Martha que a gente falou anteriormente, e essa aia. Tirando a Moira, tem pouquíssimos personagens negros em Handmaid's Tale. A gente tem um contato com o comandante lá atrás, não lembro, mas ele também é meio en passant, assim, super irrelevante. E aí a gente tem essas duas, que é a Martha, que é assassinada, que eu esqueci o nome, nem lembro se na verdade se o nome dela é citado. Eu esqueci, e eu vi tem agora. a Off Matthew, que se chama Natalie, que também é assassinada. Então, assim, as duas personagens negras que têm uma certa relevância na 3ª temporada são brutalmente assassinadas para poder a June continuar a sua jornada de engrandecimento como a grande salvadora das crianças de Gilead e tudo mais. A Off Matthew, em particular, nos deixou bastante decepcionados. Foi uma construção muito porca. Poderia ter muito mais riqueza por conta dessa situação dela ser, de certa forma, pró-Gilead, e no final ela simplesmente também é retratada como uma ex-batista que simplesmente aceita tudo o que está dado ali como algo muito positivo, como a Bia falou, resignada, e no final das contas ela é assassinada. E cai no velho problema de subrepresentação de personagens negros, né? Elas estão ali ou como escada ou para serem sacrificadas, e nesse caso juntou os dois, né? Foi sacrificado e serviram de escada. Tem o Luke, a Rita, a Hannah também, né? Mas também não são personagens tão relevantes assim, e também é muito chato você ficar assim, né? Tem aquele, com certeza. Tipo, se a gente for ver a importância não tem que ser um negócio que, tipo, botou ali, tem 20 branco e tem um personagem negro. Nossa, pô, tem, né? Mas a Rita tem uma certa importância, né? A Rita, nossa, no fim... Na verdade, ela tem uma grande importância. Ela ajuda a June, ela ajuda a Serena. Ela tem as melhores falas, né? Ela fala pra Serena, você tem certeza que você quer trazer a menina de volta? O Luke já não... Mas ali é porque o personagem é ruim também, né? O roteiro dele é bem ruim também. Depois desse fato, tem um episódio que dividiu opiniões, que é o que se passa todo dentro do hospital, e a June vai acompanhar a Natalie, que tá ali em estado vegetativo, só estão cuidando, na verdade, do bebê que ela carrega. E aí, assim, a June vai enlouquecendo aos poucos, assim, é um episódio de confinamento. E é nesse momento que a June resolve que a missão de vida dela vai ser tirar as crianças de Gilead. De volta à casa do comandante Lawrence e a sua esposa Eleanor, a June tem que comprovar
que eles estão realizando a cerimônia, porque já havia uma certa desconfiança que o Lawrence não curtia muito aqueles estupros mensais, que inclusive causava horror na Eleanor. Ela era absolutamente contra, ela fala com ele várias vezes, você contribuiu para criar isso aí. Ela chega até a ameaçar, depois o Lawrence quer matar ele. A Eleanor tá passando por um momento muito difícil, porque os remédios dela, que são remédios psiquiátricos, param de chegar, porque a rede das Martas que contrabandeavam esse remédio é cortada. No fim das contas, eles são obrigados a fazer essa cerimônia, é terrível, e o Lawrence ainda dá uma pílula do dia seguinte pra June, fala isso aqui é precioso, aqui é um bem precioso, para que ela não engravide. A partir de então, desse fato traumático, o Lawrence decide ajudar a June a tirar as crianças de Gilead. A June vai ao Jezebels novamente para conversar com o Billy, que é um garçom dali, para armar a fuga das crianças. Ele tem os contatos lá com o avião e em troca ele vai dar todas as obras de arte da casa do Lawrence, que é um saqueador de arte. Essa é outra sutileza muito interessante da terceira temporada, que mostra como que, apesar dessas pessoas que ajudam a erguer sistemas como um sistema gileadiano, moralista, conservador, essas pessoas entendem o valor que tem a obra de arte, elas entendem o valor que tem tudo o que é pagão ou anticristão, no caso de Gilead, né? E colecionam, porque sabe que aquilo ali pode se tornar uma grande moeda de troca no futuro. Aí quando a June tá lá, ela encontra o Winslow, que é também um momento assim de muita apreensão, e a gente pensa, ele vai fazer alguma coisa horrível com ela, e no fim das contas ela mata o Winslow, dá a famosa canetada nele. Nesse meio tempo, a Serena e o Fred vão numa viagem para buscar a Nicole, recuperar a Nicole, porque a Serena armou lá uma parada com a galera, e o Fred acreditou, e eles entraram no carro e foram, e quando eles vão ver, eles atravessam a fronteira, e aí tem uns momentos catárticos dessa temporada, né? Que é o Fred sendo preso como criminoso de guerra. Esse era um momento em que o Fred estava ganhando mais credibilidade, mais visibilidade pelo suposto sucesso, no caso Nicole, e ele é recebido lá no Canadá como um criminoso de guerra, que é o que ele é. E aí ele só descobre lá que a Serena foi quem armou, o caldo entorna, ele tenta esganar ela lá dentro. Ela faz um acordo, né, de entregar ele. Sim, depois uma delação premiada. Vai ser interessante a quarta temporada, porque deve ficar uma coisa meio, ele fez isso, não, foi ela que quis fazer. Porque ele também depois vai e fala que ela fez outras coisas, então o acordo já não tá valendo mais. Uma confusão. O famoso teu passado te condena, vai ficar um jogando merda no ventilador do outro e é isso aí. Lá a Serena tem contato com a Nicole, mais uma vez, a Moira encontra ela lá e fala umas verdades na cara dela. Ela fala, você é a real traidora de gênero, além daquilo que você falou, que ela não era capaz de amar e tal. E o Luke tem um papinho muito de, macho doído, Todos os papos do Luke são assim. Com o Fred Waterford. Enquanto isso, em Gilead tem um momento Walter White. A June chega no quarto e vê que a Eleanor tomou uns remédios e tá lá quase morrendo e deixa ela morrer. Porque a Eleanor já tava quase entregando o plano e aí a June não socorre a Eleanor. É outro momento chocante, assim. E o fato da Eleanor ter morrido faz com que o Lawrence consiga manter as fronteiras abertas de Gilead para o Canadá e assim eles consigam libertar as crianças. Rever esse episódio, o último em que a June e as outras aias e as Martas conseguem levar as crianças para o Canadá, nossa, eu chorei tanto e assim, é muito legal. A gente já sabe que vai dar certo, mas a gente vê como ele é construído com muita atenção, parece vários momentos que vai dar muito errado, assim. Um dos momentos que eu mais gosto é quando a June fala assim, entra lá, vai levar as crianças pro avião que eu vou chamar a atenção dos guardas, e aparecem as outras aias e as Martas para ajudar e começar a tacar pedra no guardião que tava guardando lá a entrada. Aí a June toma um tiro, as aias pegam o corpo dela e levam para algum lugar, e é assim que acaba a terceira temporada. Provavelmente é assim que começa a quarta. Antes da June ser baleada, ela corre assim
para chamar a atenção desse guardião, corre no meio da mata. Eu fiquei lembrando que é meio que assim que começa a série, né? Se esse vídeo te ajudou a lembrar da terceira temporada, compartilhe nas redes sociais, ajuda a gente a chegar a mais pessoas. E eu tenho uma coisa a falar muito importante, que eu queria que essa fosse a última temporada, mas infelizmente o meu desejo não vale nada. Já foi renovada para a quinta, eu não sei mais o que eles vão arrumar com isso. Não sei se eles se basearem em testamentos para gravar também, eu espero que sim, porque já vai dando um final aí, um fechamento. O Testamentos, para quem leu, vai se lembrar, Gilead não acaba, eles têm que aprender a conviver com um país com esse tipo de sistema, com esse tipo de sociedade. Era o que eu, inclusive, comentei que deveria acontecer no último vídeo que a gente fez de Handmaids, quando acabou a terceira temporada, né? Que eu fiquei imaginando, seria interessante se eles tivessem que aprender a conviver com esse país. É pra acabar em alta, né? A gente, quando gosta de uma série, a gente quer que ela acabe fechadinha, não tenha essas enrolações, assim, e que fique ruim. Mas pelo menos diminuir o número de episódios da quarta temporada para 10 de novo, né? Então não vai ser tão grande, já que a série é um bocado pesada, mas é isso. Eu acho isso um bom sinal, porque a primeira temporada, que pra mim é a melhor de todas, teve 10. Não é a quantidade em si de episódios, é o problema de o que você faz com essa quantidade. A terceira temporada teve episódios péssimos. Então você pode fazer uma temporada com 10 e ter 5 episódios horríveis também. É isso. Tchau. Tchau. Continuem com a gente, hein?